Então vamos lá agora para a questão de número 36, reta final aqui das questões de Excel. Questão número 36 caiu para Agente de Polícia Federal 2021, vamos dar uma olhada. Ele diz o seguinte: se o usuário recebesse a planilha do Excel e seguir somente com os dados contidos nas colunas A e B, ou seja, dados só coluna A e coluna B, e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia fazer o referido preenchimento. Digitar o conteúdo ACRE a C, ou seja, ele digitaria aqui em C1, esse conteúdo aqui, no caso, né, na célula C1, ele ia selecionar a célula C1 e clicar no botão preenchimento relâmpago na guia dados. E aí, verdadeiro ou falso? Olha só, muito legal. O botão preenchimento relâmpago fica na guia dados, beleza, tá certo até aí. O que ele fez? Então ele digitou todas as siglas aqui, digitou aqui, depois digitou todos os nomes dos estados. Aí ele só digitou esse conteúdo aqui da célula C1. E depois ele veio e clicou no botão preenchimento relâmpago. E aí ele está falando que todos esses daqui que eu estou marcando, ele preencheu automaticamente. Isso é verdadeiro. Quando você mostra um padrão de preenchimento e utiliza o botão preenchimento relâmpago, o Excel ele faz isso automaticamente para você. Olha que bacana, ele faz isso automaticamente para você. Então, um botãozinho que tem esse trovãozinho amarelo aí, legal? Então, essa questão ela é verdadeira, galera, verdadeira. Então, preenchimento relâmpago, você preenche algumas informações, põe um exemplo ali para o Excel, clica no botão preenchimento relâmpago e ele completa lá o preenchimento para você. Né? É o tipo de questão que vale muito a pena você fazer o teste lá para ver como isso funciona, tá? Vai te ajudar bastante aí na fixação do conteúdo, legal? Então, questão 34, gabarito correto. Vamos lá para a questão de número 35. 35, escrivão de polícia do Distrito Federal 2021. Fala o seguinte: tendo aqui como referência, né? Tendo como referência a figura, julgue o item. Considerando-se a célula D2, que é essa célula aqui, D2, está selecionado, inclusive, né? Selecionado. E contenha essa fórmula aqui. Então, ele falou considerando que a célula C2 tenha essa fórmula aqui. Opa! É correto concluir que, ao se arrastar a alça de preenchimento, que é esse cara aqui que está selecionado, a alça de preenchimento, ao se arrastar a alça de preenchimento para baixo, na célula D4, o valor resultante nesta célula será 400. Ele fala que se você baixar o valor até a célula D4, que é essa célula aqui, ele diz que o valor será 400. Bom, vamos lá, a gente tem que analisar um padrão aqui, ó. Deixa eu colocar uma tabelinha aqui para escrever. Ele está falando que a primeira fórmula que você tem ali é a fórmula B, cifrão 2, mais C, é isso? Mais C, cifrão 2. É essa fórmula. Bom, vamos lá. Quando eu arrasto pela alça de preenchimento, que é a cópia em sequência, né, que ele mostrou ali, canto inferior direito da célula, quando eu faço essa movimentação, essa fórmula vai sofrer alterações, como se fosse uma cópia e cola dessa fórmula, né? Então veja, quando você está mudando isso das linhas aqui, ó, quando você está fazendo isso aqui, perceba que eu estou mudando da linha, eu estou na D2, ó, a fórmula começou aqui, em D2. Quando eu puxei para baixo aqui, eu mudou a fórmula, copiou para a linha D3 e para a linha D4. Só que veja o seguinte, na fórmula de origem, a linha está protegida pela referência absoluta. A linha está protegida pela referência absoluta. Quer dizer que essa linha não vai sofrer alteração. Essa linha não vai sofrer alteração. Então, quando ele baixar essa fórmula, as linhas 3 e 4, elas vão repetir a mesma fórmula. Porque quando eu estou baixando, a linha está travado. Mas, Silvio, a coluna não está travado. Não tem problema a coluna não estar travado, porque perceba, quando você faz o movimento para baixo, eu estou descendo na... Ó, isso aqui, ó, estou descendo na mesma coluna, ó. Eu não estou mudando de coluna, eu continuo na mesma coluna. E a letra representa a coluna. Se a letra representa a coluna, tanto faz ela estar protegida ou não nesse exemplo aqui, porque a letra não vai sofrer alteração. E o número também não vai sofrer alteração porque ele está bloqueado pelo símbolo do cifrão. Então quer dizer que na linha, a fórmula começou na linha 2, foi para 3 e 4. Então na linha 3 eu vou ter o valor 300, porque é a mesma fórmula, e na linha 4 eu vou ter o valor 300 também, que é a mesma fórmula, tudo bem? Então não vai ser o valor 400, vai ser o valor 300, por isso o gabarito está errado.
Legal? Por isso o gabarito está errado. Vamos lá agora aqui para a questão número 36. Questão 36. Se não prestar atenção nessa questão aqui, você perde ela. Mesma questão aqui, mesma planilha, né? Vamos ver o que ele fala agora aqui na 36. Ele diz o seguinte: considerando a célula D5, D5 é essa célula aqui, ó. Mais uma vez ele está usando, ó, alça de preenchimento aqui, ó, canto inferior direito. Contenha, ó, se a fórmula contém B2 até C4, é correto afirmar que o valor resultante nessa célula será 200. Ele diz de B2, que começa aqui, ó, B2. Lembra do símbolo do... Lembra do conceito do quadradinho, ó, de B2 até C4. Até C4, que é isso aqui, ó. Até C4. Legal? O símbolo do quadrado. Esse lado aqui está apontando para baixo. Então, eu vou descer... Ele tem que encontrar com esse aqui, ó. Os dois se encontram. Esse está apontando para cima. Está apontando para cima e tem que encontrar com esse que está apontando para cá. Eles se encontram. Quer dizer o quê? Quer dizer que você vai somar todos os números 100 mais 200 mais 50 mais 300 mais 100. Vou somar esses 6 valores aí. Não vou somar 2 números só, né? Que seria 100 mais 100. Não, é B2 até C4. B2 até C4, ó, os 2 pontos aí. Então vai dar bem mais de 200 essa questão, bem mais de 200. Então o gabarito está errado. Bem tranquilo essa questão aí também, né? O bem básico aí do Excel e sobre fórmula, soma e intervalo. Vamos lá. Então errado essa daí, tranquilo. Vamos lá para a questão de número 37. Questão 37 diz o seguinte: a planilha a seguir apresenta o total de crimes das regiões X e Y. E ele diz o seguinte: caso deseje, com base nesses dados, obter a média de todos os crimes, independentemente da região onde eles aconteceram, né? E inseri-la na célula D4, o usuário deverá utilizar a seguinte fórmula. Ele quer saber o quê? A média dos crimes. A média o quê? A média aritmética, galera. A média de todos os crimes aqui, ó. De todos os crimes. Ou seja, de B2, ó, aqui é a célula B2, até a célula C3, ou seja, todos os itens aqui, os 4 itens aqui. Se é de média de B2 até, se é até 2 pontos, ele está usando o quê? Está usando 2 pontos, então a fórmula está correta. A fórmula está certinha, não tem nenhum erro. É a média de todos os crimes, independente da região, ele não especificou, tá? Todos os tipos de crime. Então, bem tranquilo aí as funções soma e média, para vocês verem que o CESP também cobra as funções soma e média também. Tá? Lembrando, a média, a gente já falou na outra questão, que a média é aritmética. Tudo bem? A gente viu outras funções no começo lá, né, como data, dias e tudo mais, mas para ver que o CESP também cobra funções como soma e média, é importante a gente saber as regras de função, as regras, por exemplo, do intervalo aqui, né, onde os 2 pontos é até, o ponto e vírgula é esse que eu marquei de azul aí, né? 2 pontos é até, se for ponto e vírgula, no caso da soma aqui, seria o E, né? O E, por exemplo, que daí é bem específico, é exclusivo. Então, é importante lembrar que a gente também tem esses detalhes aí que podem ser cobrados na sua prova, as questões mais simples. Ó, caiu para escrever um agente de polícia do Distrito Federal 2021. Super concorrido concurso, nível superior, mas, né, uma questão aparentemente assim mais básica. Vamos lá para a questão de número 38, tá? A 38 diz que julgue o item que se segue acerca da edição de textos, planilhas, apresentação nos ambientes e tudo mais. Na versão 2013 do PowerPoint, tá? Lembrando que PowerPoint ele é pouquíssimo cobrado pela banca, tá? Pouquíssimo cobrado. Coloquei algumas questõezinhas aqui para ter uma ideia, mas é muito pouco cobrado assim. Às vezes o CESP pede, dependendo da quantidade de questões que vão cair de informática, pode cair uma questão. Vale a pena dar uma olhada no PowerPoint, por exemplo, esses recursos que a gente usou? Claro que vale, mas foco maior na maioria das questões aí em Word e Excel. O PowerPoint Professional aqui é possível abrir arquivos no formato ODP do Impress do BR Office, contudo não é possível exportar ou salvar arquivos PPTX originais do PowerPoint como arquivos ODP. Vamos lá, vamos entender aqui um ponto bem importante. Entenda o seguinte, o PowerPoint é um programa de apresentação de slides. O Impress é um programa de apresentação de slides também. O PowerPoint, a gente sabe que ele é da Microsoft. Um aplicativo pago da Microsoft. E o Impress, ele é um aplicativo do LibreOffice.
Legal? Que o aplicativo é um suíte de escritório também, assim como o Microsoft Office, só que ele é gratuito. O tipo de arquivo que gera o PowerPoint é o .pptx. Opa! O tipo de arquivo aqui tá certo, .pptx. O tipo de arquivo que o LibreOffice, né, o Impress, gera é o .odp. Legal? Então, quando falo de arquivo do Impress, a extensão é a ODP. Quando falo de arquivos do PowerPoint, é o PPTX. Muito bem, tá legal. Ou pode ser também o .ppt, tá? .ppt, que é uma extensão mais antiga, tá? Mas a atual mesmo, das versões atuais, 2007 em diante, é o PPTX. Legal? A versão, o que é a extensão? É o que diz de que tipo arquivo é, que tipo de arquivo é. Doc, a gente sabe que é Word, PPTX é do PowerPoint, XLS Excel, JPG imagem, por aí vai. O importante você saber é que o Microsoft Office e o LibreOffice são ferramentas que, de certa forma, se conversam. Como assim? Quer dizer que com o LibreOffice eu vou abrir arquivos do PowerPoint, vou criar arquivos, vou poder salvar também como, ou seja, com o Impress eu posso na hora de salvar o arquivo como PPTX. Com o PowerPoint, na hora de salvar, eu posso salvar arquivos no formato ODP, como posso abrir também arquivos no formato ODP. Então, quando a questão fala que um não está conversando com o outro em algum momento, essa questão está errado, galera, tá? Porque sim, eles se conversam, tá? Eles abrem, um abre arquivo do outro, um salva arquivo no formato do outro. Então, em relação a isso daí, pessoal, em relação a isso daí, perceba que você não tem essa diferença básica ali, então tá errada essa questão que fala que não vai funcionar, tá bom? Beleza? Então, errado o gabarito aí. Vamos lá para a questão número 39, que diz o seguinte, acerca do operacional Linux, PowerPoint, julgue o item. A opção ocultar slides do PowerPoint permite ocultar um slide selecionado para que ele não seja mostrado na apresentação. Super tranquilo, né? Às vezes você tem você pode ir lá, clicar no slide lá e você ocultar ele, por quê? Você não precisa deletar ele, você deixa ele oculto para ele não aparecer na apresentação, certo? Gabarito, tranquilo essa opção aí do PowerPoint, super óbvia ela também aí, tá? E a nossa última questão desse módulo, nesse momento aqui de Office, do Excel aqui, PowerPoint, né, do Office de forma geral, diz que é o seguinte, no PowerPoint do Office 365, uma alteração no slide mestre. O que é o slide mestre? Você pode configurar, né, lá na guia exibir, tem uma opção de exibir slide mestre, tá? Que é o quê? Que você criar um padrão de slide para você não ficar copiando, colando, sempre, né? Você cria um modelo padrão de slide com toda a formatação que você quer, de repente uma marca d'água, um símbolo seu, alguma coisa do tipo, e vai definir ele como slide mestre. Aí todos os slides ele automaticamente já vai adicionar aquele formato de fonte, de tamanho, de tudo certinho lá no slide mestre, tá? Ele diz o seguinte, que uma alteração no slide mestre é aplicada a todos os slides nele embasados, incluindo as fontes e as imagens. Exatamente, porque o slide mestre é o que você define antes de começar a apresentação. Na guia exibir lá você exibe, define, faz o seu padrão, vai salvar e aí você vai fazendo a modificação. Tanto que você, na hora que estiver editando o PowerPoint, você normalmente, assim, você não consegue mexer nos dados do slide mestre. Você tem que ir lá no slide mestre de novo, lá alterar no slide mestre, depois voltar na criação da sua apresentação, por exemplo. Tá bom? Então, correto aí o número 40, correto esse gabarito, exatamente isso daí. Tá? Com isso a gente encerra aí o nosso módulo de questões aqui, nesse momento, módulo de questões de Office, para a gente começar os outros módulos aí de Windows, redes, né, internet, segurança da informação, que são itens extremamente cobrados pela banca CESP, que ela adora cobrar. Beleza? Então, no próximo módulo a gente vai começar a parte de redes, internet e segurança da informação.